Boa tarde, terceiro ano, ou bom dia se você está assistindo pela manhã. Uma tia está gravando para vocês à tarde. Estou desejando aqui uma boa tarde para todos vocês. E hoje a gente vai iniciar a nossa aula de história, tá bom? A nossa aula de quarta-feira, dia 8. Você que acordou, toma o seu café, chega aqui. Se você já tomou, então é só ficar bem atento. Se agora você está assistindo esse vídeo à tarde, assim como eu estou gravando para vocês pela tarde, então chega mais com a tia. Eu acredito que vocês já estão bem descansados, né? Já estão bem recuperados de uma boa noite de sono. E vamos agora dar continuidade à nossa semana de aulas, né? Hoje é a nossa primeira aula do dia, né? A aula de história. A gente sabe que toda quarta-feira a gente tem aulas de história e a gente resolve algumas atividades. A tia também deixa atividades para casa. Mas eu quero saber com vocês, como foi o andamento de todos os trabalhos? Lembrando que a tia também vai receber o trabalho de história, tá bom? Como está sendo essas pesquisas? Está dando tudo certo? Você conseguiu resolver? Lembra que a tia no trabalho pede para que vocês pesquisem um fato histórico que acontece no Brasil e o contexto daquele fato, né? A tia já explicou o que é o contexto de um fato histórico, é o que está acontecendo no mundo ou no nosso país enquanto aquele fato está acontecendo também, certo? Então você vai pedir a ajuda de alguém e vai tentar encontrar um fato histórico muito relevante para o nosso país. Pode ser um fato histórico que aconteceu no nosso estado, pode ser um fato histórico que aconteceu na Amazônia, tem muitos fatos históricos que acontecem lá, e aí você vai trazer para o seu trabalho. Você vai pesquisar também sobre a comunidade indígena que existe aqui na nossa cidade, né, que é a comunidade Tapeba. Vai falar um pouco sobre esses índios, sobre suas vestimentas, sobre a culinária, que é o que eles comem, tá? Mas vamos iniciar a aula de hoje com uma revisão de alguns conteúdos que a gente foi vendo ao longo desses meses, tá? O nosso primeiro conteúdo escolhido é serviços públicos. A nossa última aula foi sobre ele e a gente aprendemos que cada serviço público ele tem a função específica para uma região, um local, um município, tá? Assim como os serviços públicos, eles favorecem toda a comunidade de forma que a comunidade não pague pelo aquele serviço, existe também uma comunidade específica que faz esse serviço, que são os servidores públicos, né? A gente viu que nós não pagamos quando nós vamos usufruir de um serviço, como por exemplo um hospital, né, que é o serviço saúde, como por exemplo de uma quadra esportiva, que é o serviço lazer, e eu estou falando desse serviço no quesito público, certo? Nós não precisamos pagar. Mas existe uma forma de pagarmos por ele, não é uma forma direta, é uma forma indireta. Você não mete lá o seu dinheirozinho na carteira ou no bolso e entrega, mas você acaba pagando o governo por aquele serviço sempre que você compra um produto. Eu estou falando de quê? Estou falando de juros? Estou falando de... E aí, a tia falou sobre isso, bota a cabecinha para pensar. Vocês lembram do que a tia está falando? Imposto, eu estou falando do imposto, né? Existe um valor imposto no produto que a gente compra e esse imposto, ele vai para os cofres públicos para que esse dinheiro seja investido nessas áreas que a gente precisa, saúde, lazer, educação, pelo menos a gente espera que eles investam, né? Se eles não estão investindo, aí já é um outro problema. Então, se eu compro, só revisando o que é esse imposto, se eu compro um celular, é o celular que eu queria demais, só que esse celular ele custou R$ 1.000, então eu pago R$ 1.000 pelo celular. Só que existe um preço para fabricar aquele celular, existe um valor e na maioria das vezes o valor é muito barato.
acontece? A empresa, ela acresce um valor em cima do valor real do celular, ela cobra mais caro, para que quando a gente vá pagar aquele valor, ela fique com um dinheirinho a mais. É como se você estivesse vendendo uma trufa que você comprou por R$1 e você decide vender aquela trufa por R$8. Você ganha R$7 em cima da trufa, porque você só pagou R$1 pela trufa, você compra algo e vende mais caro. É como se as empresas fizessem isso. Elas vendem o seu produto mais caro, tá? E dessa forma, pagando mais caro, a gente também está pagando muitas taxas. Taxas ao governo, taxas à empresa, e a empresa também paga taxas ao governo. Então existe esse ciclo aí no país onde a gente vive, que é o ciclo de imposto, onde nós pagamos altas taxas em tudo que nós compramos, para que esse dinheiro seja convertido para os cofres públicos, para que eles possam investir nesses serviços que a gente usufrui. Espero que você tenha entendido bastante o que é esse imposto. Não é difícil, tia, eu não estou entendendo nada, tá? Sim, viu? Pare de complicar as coisas, porque eu só tenho aluno inteligente, não tem esse negócio de não entender, não. Vocês já são rapazes, já são mocinhas, tá mais do que na hora de entender isso. O imposto é um dinheiro que está embutido em tudo que eu compro. Se eu comprei um Big na bodega ali do Valdir, do André, pois tenha certeza que nesse Big que você comprou, uma parte do dinheiro que você pagou para o seu André, para o seu Valdir, vai para o governo, viu? Tenha certeza. Não há nada que a gente compre nessa face desse universo que o governo não arraste lá o dedo. Então, isso é o imposto. Essa é uma das formas do governo conseguir o dinheiro para fazer a manutenção do serviço público. Que é a manutenção? É para estar ali investindo nos serviços públicos, né? Que a tia já citou algum: lazer, educação, infraestrutura, segurança, moradia. Mas, meus amores, vamos rever agora com exemplos, com questão prática mesmo, alguns dos tipos de serviço que a gente já estudou. Vamos lá, bastante atenção. Esse questionário que eu passei, ele não vai estar no livro de vocês, ele só está no meu. Então, eu peço que nesse momento vocês peguem o caderno e vocês vão copiando aqui tudo que a tia já escreveu, tá bom? Vocês já copiaram? Sim, né? Então agora nós vamos responder. É muito rápido aqui, né? A tia pausa o vídeo, vocês também, e com um passo de mágica a gente já copia tudo, né? Nem parece que a gente está na escola, que a gente leva às vezes 20 minutos para copiar uma tarefa. Por vídeo é muito mais fácil, né? Então vamos junto com a tia. Bruno, Luan, Arthur, Davi, Miguel, Elionai, vocês já copiaram? Então vamos ler com a tia. Observe as palavras do quadro abaixo e complete as alternativas. Manuela, qual serviço público apaga os incêndios, hein? É o Corpo de Bombeiros. Vocês sabiam? Sabiam, claro que sabiam, né? Por que vocês sabiam? Porque são uma turma inteligente. É o Corpo de Bombeiros que apaga os incêndios. Então, vocês já vão escrevendo aí, tá certo? E colocando a resposta. Agora eu vou perguntar, deixa eu ver qual vai ser o aluno escolhido. Eu vou perguntar para a Estela. Estela, qual é o serviço, certo? Ou servidor? Qual é o serviço público que aplica as vacinas? Quem é que aplica as vacinas, hein? É o médico, o enfermeiro, né? Qual é o serviço? Serviço saúde. Quem é o servidor? Médicos e enfermeiros. Ou o posto de vacina. Geralmente a gente vai ao posto de vacina e lá a gente recebe aquela vacina pelas mãos do enfermeiro ou do médico. Então vamos lá, aplicar as vacinas é o enfermeiro no posto de vacina. Então vamos escrever aqui, ó, enfermeiro. Qual é a diferença de posto para hospital? Vocês sabem me dizer? E aí, Arthur, Jamile, qual é a diferença? Jamile, a diferença é que os hospitais
eles têm serviços mais amplos. Lá no hospital as pessoas podem ficar internadas quando elas precisam de uma assistência mais específica. Quando uma mulher está prestes a ter um neném, ela precisa ficar um tempo no hospital, né, para ter um neném, para se recuperar. Então, somente o hospital dá esse suporte. Você não pode chegar num posto e ficar internado. O que é se internar? É ficar dormindo no hospital. Você não pode fazer isso no posto porque o posto não tem essa estrutura. A grande diferença do posto público para o hospital público é que o posto ele só faz alguns serviços específicos, como por exemplo, verificar a pressão, consultas, aplicar injeções, pesar crianças, né? Encaminhar ou fazer pelo menos a entrega de remédios, de medicamentos. Agora o hospital, o que é que o hospital faz? O hospital ele já faz algo mais bem detalhado, né? É bem amplo. O hospital ele interna, ele faz cirurgias, ele pode inserir medicamentos mais específicos. Então o hospital ele é mais amplo. Essa é a diferença. Agora vamos para o controle de trânsito. Quem controla o trânsito? E essa pergunta vai ser para o Kaique. Se o Kaique está assistindo, eu sei que ele vai conseguir responder isso aqui. O que controla o trânsito? Agentes de trânsito, agentes da MC, e aí? O que você tem a dizer? São os agentes de trânsito, né? Autarquia de trânsito. Eles estão ligados à infraestrutura, né? Porque está ligado às rodovias. Tudo que está ligado a pistas e rodovias e BRs tem a ver com infraestrutura. Então é um serviço, infraestruturas, e os servidores públicos são os agentes, tá bom? Então, nós já terminamos a primeira parte, nós vamos agora para uma segunda parte. Eu vou dar um tempo para você copiar, pausar, tá certo? E depois a gente já volta com mais um pouco sobre o que a gente já viu. Pronto, né? Você já copiou, a tia já apagou e nós voltamos com uma tarefa diferente. Agora é com conteúdo bairros, né? A gente passou bastante tempo vendo esse conteúdo. E eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Quais são os tipos de bairros que pode existir dentro de um município? E aí? O que vocês podem me dizer? São os bairros industriais, são os bairros comerciais, históricos e residenciais, né? Vamos agora relembrar cada um desses bairros. Eu sei que um bairro industrial, como o nome já fala, é um bairro que tem alguma indústria. Se no bairro que você observa, você percebe que ali tem alguma fábrica, uma indústria, ele é rico em fábricas, né? Não tem apenas uma, mas tem 2, 3, 4. Ele tem uma grande área industrial, significa que aquele bairro ele é um bairro industrial. Ah, tia, tem uma fábrica que faz roupa. Não, então ele não é um bairro industrial. Para ter uma fábrica só, tendo uma fábrica apenas, ele não vai se caracterizar como um bairro industrial. Ele precisa realmente ter um número significativo de fábrica. Ele precisa ser considerado um bairro mesmo industrial, um complexo industrial, né? Como, por exemplo, no Maracanaú. Nós sabemos que Maracanaú é uma cidade, né, um município que tem muitos bairros. Existe um bairro específico no Maracanaú que é conhecido como um bairro industrial, porque lá tem muitas indústrias. A indústria M. Dias Branco fica aproximadamente lá também. E essas indústrias vai fazendo com que aquele bairro seja mais desenvolvido no quesito empregatício. Algumas pessoas do próprio bairro conseguem trabalhar naquela região. Então, é um bairro que tem muitas indústrias. E existem outras indústrias também, não vou citar nome porque a tia pode confundir. De fato, existe
mais de uma indústria. Você pode ir até pesquisar, você pode até perguntar para alguém que você conhece, tá certo? Mas vamos fazer o seguinte agora. Tia vai pedir para vocês pausar o vídeo nesse exato momento. Pausa aí o vídeo. Então, lá existem muitas indústrias, certo? Então a gente já sabe aí que um bairro industrial ele precisa ser rico em indústrias. Agora, o bairro comercial. Como é esse bairro comercial? É aquele bairro cheio de comércio, né? Tanto os supermercados, como também tem lojas, como também tem lava-jato, também tem salão de beleza, tem até algumas escolas, autoescola. É um bairro que tem muitas fontes de comércio. Então, para ele ser considerado comercial, ele precisa ter essas distinções de serviço, tá bom? Vamos analisar aqui o bairro São Gerardo, né? O Parque São Gerardo. No nosso bairro, o que a gente tem de comércio? A gente tem supermercados, temos supermercados grandes e supermercados menores, temos salões de beleza. O que mais nós temos? Temos lava-jato, temos postos, né? Temos o que mais? Você vai pensando aí em serviço, né? A gente tem lojas, tem fábrica no nosso bairro, só que é uma fábrica, não são muitas fábricas e são fábricas médias, então elas não são consideradas, elas não configuram o nosso bairro como um bairro industrial, tá bom? Então ele é apenas um bairro comercial, porque tem muitas fontes de comércio. Porém, existem bairros comerciais mais ricos, mais frequentes, o fluxo mesmo assim de pessoas, como são os bairros mais no centro da cidade, porque são bairros onde tem mais lojas, onde as pessoas se aglomeram para fazer as suas compras. Se a gente for comparar o bairro Parque São Gerardo e o centro da Caucaia, quem é mais comercial? O nosso bairro ou o centro da Caucaia? O centro, né? Porque lá tem muitas lojas, supermercados são bem maiores e a gente vê que as pessoas ficam esbarrotando mesmo as calçadas, andando para lá e para cá para comprar, para ir à feira. Já no nosso bairro é mais tranquilo, né? A gente vê as pessoas andando na rua para ir ao comércio, andando na sua moto, na sua bicicleta, no seu carro, mas é um fluxo muito médio, não é algo tão constante como o fluxo no centro da cidade. Então, a gente já entra em outra observação. Se o fluxo de pessoas nas ruas não é tão intenso, se os comércios são relativamente mais vagos, né? Não existe aquela superlotação nos comércios, então a gente pode dizer que esse bairro ele é um bairro residencial, porque ele é um bairro mais pacato. O que é uma coisa pacata? É algo mais calmo, né? É um bairro bem mais calmo, são bairros que tem... O nosso bairro ele tem inúmeras formas de comércio, mas ele é mais residencial do que comercial, tá bom? E aí tem o bairro histórico, né? Já falei sobre residencial, então vou falar aqui sobre o histórico. O histórico é aquele bairro que tem alguma importância para o país ou para a cidade. Por exemplo, o nosso bairro aqui, o Parque São Gerardo, tem uma tribo indígena, né, que é os Tapebas. Então, se você for pensar por esse ponto, ele pode ser considerado um bairro histórico, porque nós sabemos que os índios são considerados um patrimônio cultural, né? Mas não existe nada no nosso bairro, uma casa onde Dom Pedro passou suas férias. Não existe aqui uma casa onde Napoleão Bonaparte veio para cá fazer seus negócios. Os portugueses não vieram para Parque São Gerardo para extrair pau-brasil. Então não existe nada histórico. O nosso bairro não está nos livros de história, né? Então o nosso bairro ele não é histórico por esse sentido, mas ele tem uma significância histórica pelo fato de no nosso bairro existir uma comunidade indígena. Então, mais uma vez, a característica principal do Parque São Gerardo é que é um bairro residencial, cheio de residência, mais pacato. Então, tendo já falado um pouco sobre cada um desses bairros,
Eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem agora, nesse exato momento. É a nossa segunda atividade do dia. A primeira foi sobre os serviços públicos, onde eu fiz algumas perguntas para vocês. Agora, essa atividade é uma elaboração de desenhos. Vocês vão escrever isso aqui, tá? Elabore 4 desenhos. Vocês podem pegar uma folha de ofício ou escrever no próprio caderno essa pergunta e já vão desenhando. Eu quero desenhos que representem cada um desses bairros. O industriais, você cria indústria, certo? Lembre-se de fazer esse bairro bastante industrial. Não é para fazer uma loja, não, é para fazer indústrias, tá? Mas também coloque casas em volta desse bairro. Nos bairros industriais existem casas sim, mas é uma casa mais distante uma da outra. Tem mais indústrias do que casas. Nos comerciais, é aquele bairro com muito comércio. Faça o bairro com muito comércio, muita gente na rua. Lembre-se de fazer todo esse cenário aí. É só lembrar do centro da Calcaia que vocês vão entender do que eu estou falando. O bairro histórico, faça um bairro com alguma antiguidade histórica, alguma casa muito antiga, uma igreja que represente essa antiguidade, ou um bairro que tenha uma estátua de algum personagem histórico. Lembre-se, se você tiver dúvida, pesquisa aí na internet e tenta fazer essa elaboração, essa representação do bairro histórico. E no residencial é simples, é o bairro onde nós moramos, é só criar muitas casas, faz aí coqueiros, coloca algumas plantinhas, coloca umas vaquinhas na rua, porque geralmente o bairro residencial tem isso, tem muitos animais andando na rua, cabra, cavalo, vaca, cachorro, né? Porque é assim que funciona o Parque São Gerardo. Sem esses animais não é o Parque São Gerardo, né? Quem você tá lá na esquina e você pensa que não, aquele cachorro que você viu lá em frente à sua casa tá na outra esquina. Então é um bairro onde, meu Deus, é uma loucura de animal andando na rua. Então você faz essa representação aí. Não esquece de desenhar os bichinhos, viu? As vaquinhas, as cabras, os gatinhos que andam na rua, porque é um bairro residencial. No bairro comercial a gente vê isso, a gente não vê, a gente vê pessoas, né? Um fluxo de pessoas, mas o residencial são coisas mais calmas, mais tranquilas. Meus amores, essas são as atividades que a gente fez hoje, tá? Nós revisamos aí 2 conteúdos importantíssimos que nós vimos até agora, que são os serviços públicos e os bairros, né? Mais na frente nós vamos entrar em um outro conteúdo, que é o progresso do homem e da sociedade. Por hora, a aula é essa, eu não vou deixar a atividade de casa, essa atividade sobre os desenhos vocês vão fazer agora. A atividade de casa é vocês elaborar um trabalho de história, tá bom? Elabore o trabalho que a tia quer corrigir. Beijo e até a próxima aula.